Nós temos aqui o nosso quadro O Assunto É, que hoje vai receber o Dr. Márcio Nogueira, atual presidente da OAB Seccional Rondônia. Vamos lá, o nosso bate-papo. Olá, já está aqui no estúdio da Band o nosso convidado, Dr. Márcio, que satisfação recebê-lo. Muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso Band Cidade. Obrigado, já estava com saudade, porque aqui nós sempre temos papos da melhor qualidade. Obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço, meu amigo. Há algum tempo a gente realmente buscava essa oportunidade, mas a agenda do presidente é muito intensa, até porque a Ordem tem representatividade necessariamente nos 52 municípios. A gente está falando de uma representatividade de mais de 10 mil advogados? Mais 10 mil advogados num estado que geograficamente é gigantesco. Não colabora muito, nós temos aí... Acabei de rodar ele todinho. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação antes da gente se aprofundar em alguns pontos que eu acho de muita relevância. Claro que, num paralelo, nós temos a eleição da presidência da Ordem, que deve acontecer nos próximos dias, mas o senhor está na condição de presidente também. Então, o senhor tem que fazer uma campanha e, ao mesmo tempo, não pode tirar o foco nas atividades principais na condição de presidente da instituição. Qual a avaliação que o senhor faz desse período em que o senhor está à frente da Ordem dos Advogados? A gente está falando de triênio, né? São 3 em 3 anos. São 3 anos, exato. Olha, eu definiria com 2 palavras. Primeiro, foram 3 anos de luta. Lutamos as lutas que são importantes para a sociedade rondoniense e para a advocacia rondoniense. E a segunda palavra é proximidade. Eu procurei fazer uma ordem que está próxima do advogado e próxima do cidadão. Eu fico muito feliz de ouvir a cada lugar que eu vou o comentário de que nunca ouviu falar tanto da OAB como nesses últimos 3 anos. Isso foi intencional. Umas bandeiras que o senhor levantou durante o período de campanha, que eu lembro muito bem, era essa questão de uma gestão participativa. Sem dúvida. E a implementação de um corpo efetivo nas localidades. Então, o senhor conseguiu desenvolver isso à altura do que imaginava que deveria ser? Desenvolvi tanto que eu me animo a ficar mais 3 anos para consolidar esse modelo de ordem que eu digo que é cheia de si. Nós temos hoje na ordem 86 comissões funcionando ativamente. Nelas estão mais de 2.000 advogados e advogadas. Metade dessas comissões é presidida por homens, metade das comissões é presidida por mulheres. Então, nós temos uma ordem muito ativa, muito presente, tanto na advocacia quanto na sociedade, em temas dos mais diversos. É possível, presidente, implementar ações como essas com a meritocracia e, ao mesmo tempo, um olhar atento justamente a essa possibilidade de uma igualdade, por exemplo? Eu não tenho a menor dúvida. Eu procurei, primeiro, dar espaço a todos, indistintamente. É que, historicamente, na ordem funcionava assim. Você tinha 2 ou 3 grupos que se enfrentavam numa eleição e, passado o período eleitoral, o grupo que venceu a eleição ocupava os espaços da ordem. Eu mudei essa lógica. Onde tinha gente boa, eu chamei para vir para dentro. Um exemplo disso, e aí tocando especificamente na meritocracia, é a Vanessa Esber. A Vanessa não me apoiou na eleição passada, me deu um trabalhão pedindo voto para outra candidata, mas eu via nela uma disposição e um talento formidáveis. E eu, então, fiquei 1 ano insistindo com a Vanessa. Vanessa, vem trabalhar na Ordem, a Ordem precisa de gente com o teu talento. Ela assumiu a Comissão da Mulher Advogada, que é uma das comissões mais importantes da casa, fez um trabalho histórico e hoje é candidata a co-presidente comigo na chapa. Isso é meritocracia, é não olhar para o critério votou em mim, não votou em mim. Eu acho que é importante o senhor trazer justamente essa forma de condução, de representar uma instituição como a Ordem e que tem um processo eleitoral que, de forma democrática, há uma eleição, mas não necessariamente precisa ser conduzido uma eleição política partidária, por exemplo. A Ordem, inclusive, não tem espaço para política partidária. Nosso jeito de funcionar política é diferente. Né? Agora, é importante trazer o que o senhor coloca agora como exemplo, desfez-se o processo de concorrência, digamos assim. O que é possível ser aproveitado não é porque estava em uma proposição rival, contrária ao que o senhor colocava, que tem que ser desconsiderado. Levando em consideração esse tipo de situação que o senhor entendeu que seria importante, olha, eu vejo que não só tem a devida competência, mas que tinha discursos que vão necessariamente ao encontro daquilo que a gente entende que seria viável para a categoria. E a minha ideia foi essa voz
tem espaço aqui, ela tem que ter espaço aqui. Tem uma entrevista emblemática que é a primeira declaração que eu dou assim que o resultado da eleição passada é proclamado. E aí o repórter me pergunta qual é a sensação agora, qual é o sentimento? E eu disse algo que estava forte no meu coração, que é: aqui acaba a divisão. A partir de agora nós somos uma só advocacia, uma só OAB. E olha, deu trabalho para convencer. Eu fiquei 1 ano fazendo uma só advocacia, uma só OAB, mas as pessoas não acreditavam, porque, imagina só, 50 anos de história de divisão, chega alguém que de repente diz que vai ser diferente. Eu comecei a sentir que no 2º ano, sim, as pessoas começaram a ver que aquilo era para valer, que aquilo era de verdade, e isso permite que hoje nós tenhamos uma formação como essa, a Vanessa Esber como co-presidente, o Vinícius Lemos também, que não me apoiou na eleição passada, mas é um talento incrível da advocacia, livros publicados e citados em todos os tribunais do Brasil. E uma grande liderança também. Uma grande liderança no Conselho Federal, a Keila Oliveira como secretária-geral da Caixa. Nós temos hoje um time que reúne pessoas que têm disposição de servir a ordem, que têm talento para servir a ordem, exatamente porque nós fizemos algo inédito, uma só advocacia, uma só OAB. Presidente, além dessa parte organizacional, essa estrutura que foi implementada e que o senhor traz aqui para nós hoje com muita tranquilidade sobre essas conquistas, estruturalmente, o que o senhor traz como principal legado nesses primeiros 3 anos? Aliás, está por se concluir o 3º ano de mandato ali à frente da instituição. E aí na parte de infraestrutura, de ganhos para a própria instituição, a própria categoria, que hoje, inclusive, é muito questionada, porque nós vivemos um momento em que o país se tornou aí, através da plataforma digital, todo mundo com um relativo conhecimento e direito de opinar e até, muitas das vezes, questionar devidas instituições. O que o senhor pontua para nós? Em termos de estrutura, eu fiz questão de, no começo da gestão, ouvir todos os presidentes. Nós temos 18 subseções no Estado. Eu ouvi efetivamente todos os presidentes para entender o que faltava de estrutura em cada um dos municípios onde nós estamos. Disso resultou uma série de entregas extremamente relevantes. Aqui em Porto Velho, que é onde eu presido, faltava parlatório. Parlatório é aquele ambiente onde o advogado vai até a unidade prisional para conversar com o seu cliente de modo reservado. Eu reformei os parlatórios que existiam, construí onde não existia e passamos a ter em Porto Velho, em todas as unidades, parlatórios funcionando adequadamente. Do mesmo modo, Isso é para ambos, né? Isso é para o próprio profissional do direito, para o advogado, quanto também para o cliente. Acho que acaba contemplando, evidentemente, ali no a prática parlatório efetiva. Acontece aquela prerrogativa que é fundamental para o exercício do direito de defesa, que é o advogado conversar com o cliente reservadamente. E nós tínhamos essa deficiência, presidente. Nós não tínhamos em algumas unidades e as que tinham não estavam no estado bom. Então, nós reformamos todos e construímos onde não tinha. Construímos em Presidente Médici, construímos em Cerejeiras. Então, fizemos de um modo que no estado inteiro hoje há parlatórios adequados funcionando no estado todo. Os presidentes também me relataram que em alguns lugares faltava um data show, no outro faltava uma caixa de som, no outro faltava um microfone. Nós compramos todos os equipamentos que faltavam a todas as nossas sedes, pintamos todas as nossas sedes, elas estão todas um brinco. Aqui na seccional a gente não tinha alvará, eu fiz a reforma necessária para conseguir o alvará pela primeira vez para essa sede. Então nós temos hoje 20 sedes funcionando como, eu brinco, que é uma expressão que a mãe usava, como um brinco, que é aquela coisa bem cuidada. Literalmente um brinco, está um luxo. Está um luxo, está um brinco, só que eu tenho a compreensão de que eu preciso fazer uma ordem que apoie o advogado para que ele exerça bem a profissão. Então, nós estamos oferecendo, na campanha eu digo que avançou e vai avançar mais. Nós estamos oferecendo um novo modelo de sede da ordem para a próxima gestão. Nós vamos reformular as sedes, começando em Porto Velho. Aqui em Porto Velho, para você ter ideia desse conceito, que a gente está chamando de hub, hub remete à conexão. A gente quer que seja um ambiente em que os advogados se conectam entre si e a gente também se conecta à sociedade. Aqui em Porto Velho eu vou trazer todos os funcionários da ordem, vou colocar num ambiente de cooperação para que eles trabalhem juntos
E o prédio que antes era ocupado pelos funcionários passa a ser dos advogados. Eu vou ter várias salas onde os advogados vão poder fazer videoconferência, vão poder fazer sustentação oral, vão poder atender clientes. Vou ter um café para que você tenha um lugar de encontro com os amigos da advocacia. Vai ter um espaço pet, vai ter um espaço kids, um ambiente humanizado que o advogado possa contar para exercer a advocacia. Esse é um compromisso para a próxima gestão como um avanço maior que começa aqui em Porto Velho e depois a gente vai levando também para as sedes. Vai ter um estúdio audiovisual para que o advogado possa produzir conteúdo para as redes sociais dele e fazer marketing jurídico. Vai ter uma agência de marketing jurídico funcionando lá para dar o suporte para o advogado se encorajar e produzir conteúdo relevante, se conectar com a sua comunidade. Presidente, me permita, eu gostaria muito de entender também como o senhor avalia o posicionamento institucional da instituição. Ficou meio redundante, mas é basicamente isso. Nós temos os poderes constituídos, executivo, legislativo e o judiciário. Há muito tempo, a Ordem dos Advogados também era vista como um poder. Nos últimos tempos, nem tanto assim há essa referência à instituição. Eu não entendo muito bem se por ela se omitir a posicionamentos em determinados temas específicos ou se por opção mesmo das diretrizes das bases nacionais. Com relação a isso, por que eu faço essa contextualização? Institucionalmente, como está a Ordem dos Advogados com o principal poder de ligação direta, que é o judiciário? Porque é necessário que haja uma convergência também e o respeito mútuo entre as instituições. Sim. E é importante também o advogado ser visto como uma autoridade para a resolução daquilo que ele se propôs. E, inclusive, é o elo de ligação direta entre o judiciário Sim. e o paciente, né, o cliente. Olha, aqui em Rondônia, que é onde eu presido, e a OAB pela qual eu respondo, eu posso dizer que nós temos um ambiente muito saudável de diálogo com os poderes e instituições. Tão saudável que o fato de nós nos posicionarmos naqueles temas que são relevantes para a sociedade, para a advocacia, ao invés de afetar a relação, tem fortalecido. Então, eu faço aqui uma ordem que se posiciona. Nós entramos com a ADI contra o aumento do ICMS, nós entramos com a ADI contra o aumento do IPTU, nós fomos ao CNJ lutar para recuperar a sustentação oral no tribunal. Nós fomos ao CNJ defender que magistrados devem conviver com as comunidades que são impactadas por suas decisões. Eu me posicionei diversas vezes contra decisões do ministro Alexandre de Moraes. Logo no começo do meu mandato, eu me juntei com outros 10 presidentes de seccionais do Brasil, são 27, não é? E 10 pediam ao presidente nacional medidas mais enérgicas em relação às posições do ministro Alexandre de Moraes. Depois disso, depois de oficialmente pedir a ele uma posição, eu fiz várias manifestações públicas na qual eu me coloco posicionado contra os desmandos dele. Esse é o jeito do Márcio de presidir a OAB de Rondônia, uma OAB que se posiciona sempre que o tema é relevante, seja para a advocacia, seja para a sociedade. Márcio Nogueira, atual presidente da OAB Seccional Rondônia. Presidente e candidato, né? Na segunda-feira tem a votação. Isso. O processo de votação, como é que é? Eu costumo brincar que a nossa gestão tem como lema aquela música do Tiaguinho. Nosso lema é ousadia e alegria. Nós tivemos a ousadia de reduzir a anuidade. Nós tivemos a ousadia, para facilitar a vida do advogado, de fazer um processo inteiramente online. Os advogados vão poder votar de casa, do escritório, viajando. Tem um advogado de Rondônia que mora em Portugal. Ele disse, Márcio, eu vou conseguir votar. Vai. Você vai poder votar usando o seu token, seu certificado digital, pelo computador, ou vai receber uma senha única no teu e-mail e celular e vai poder usar isso aí para votar pelo próprio celular, de qualquer lugar em que você esteja, e a gente vai saber o resultado da eleição assim que ela acabar. Candidato, vou dar um minuto para o senhor conversar direto com o seu eleitor nesse momento, que são os mais de 10 mil advogados devidamente atuando, né? Porque só vota quem está atuando, né? Vota quem está adimplente. Nós temos hoje um universo em torno de pagando anuidade. Mas tem advogado que não atua, ele também vota? Que tem a sua carteirinha da OAB? A condição é ser inscrito e estar adimplente, porque a ordem não recebe um centavo público. Todos os recursos que nós temos para fazer a ordem acontecer vêm da anuidade. Quem audita a eleição da OAB, nesse caso que o senhor falou que tem um processo que volta online e tudo mais? Primeiro, ele é todo aberto. Então, qualquer candidato, qualquer advogado que queira ter acesso ao funcionamento dele está à disposição. E nós também contratamos uma empresa independente de auditoria para atestar a regularidade do processo. Então, a empresa que vai conduzir
abre o processo para quem quer ter acesso a ele, e essa empresa de auditoria, que é independente, que não tem vínculo nenhum comigo ou com a empresa que vai conduzir, faz o ateste da regularidade. E é um sistema que não surgiu agora. Ele já vem sendo usado algumas vezes por outras instituições para fazer processos semelhantes. Na eleição passada, foram 5 seccionais do Brasil que optaram por esse modelo. Nessa eleição, são 15 seccionais seguindo esse modelo. Com essa adesão, evidentemente, é algo que é funcional. Um minutinho, então, para o senhor conversar diretamente com os advogados. Eu quero falar contigo, advogado, contigo, advogada. Está em jogo aqui um jeito de fazer ordem que inclui a todos indistintamente. Um jeito de fazer ordem que facilita a tua vida, que acaba com taxas que não faziam sentido, que baixa a anuidade. E, principalmente, um jeito de fazer ordem que luta por aquilo que é importante para a advocacia e para a sociedade e que vence. Nós recuperamos a sustentação oral, nós conseguimos os magistrados nas comarcas, nós conseguimos derrubar o aumento do IPTU, nós conseguimos derrubar o aumento do ICMS. É esse jeito massa de fazer ordem que eu coloco à tua disposição para mais 3 anos. Perfeito, tá aí. Mais uma vez agradeço pela vinda. O assunto é hoje na tela da Band, falando sobre a eleição que acontece na próxima segunda-feira da OAB.